Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Pacto com o Diabo. Bom, este é um relato especial em comemoração aos 200 relatos. Sim, galera, eu já contei 200 relatos aqui no canal até hoje. E no número 200 eu resolvi contar esse relato que a gente recebeu por e-mail especial. Ele é longo, mas ele é muito louco. Vale a pena ouvir até o fim. Para vocês terem uma ideia, os vídeos de relatos que duram entre 6 e 10 minutos são de relatos que têm meia página. Uma página, às vezes quase uma página, mas assim, meia página de texto. Esse que eu vou contar agora tem 5 páginas. Como eu disse, é um pouquinho longo, mas vale a pena ouvir até o fim. O moço enviou esse relato pra gente anônimo. Ele, por motivos óbvios, não quer ser identificado. Inclusive, ele criou um e-mail com os nomes tudo cheio de código lá, e ele criou esse e-mail só para mandar esse relato, para mais nada. Então ele quer contar essa experiência dele, compartilhar com todos, principalmente com aqueles que pensam em talvez fazer um pacto com o demônio. Para quem imagina que o demônio é uma criatura assustadora, com aparência apavorante, está enganado. Nos 3 encontros que ele teve com o diabo, ele pôde observar e ter a falsa impressão de que estava lidando com pessoas extremamente cultas, educadas, elegantes e bonitas. Ele nasceu em uma família humilde e sempre teve o sonho de ter muita grana, de ser milionário e tudo mais. E ele diz que com 18 anos, se você não é o cara bonitão, você não pega mulher. E se for pobre ainda, piorou. Então, nessa fissura de se tornar alguém importante e rico, ele resolveu fazer um pacto com o diabo aos 19 anos de idade. Então, a gente pensa aqui que ele foi atrás de um livro, foi atrás de um sacerdote para que ele pudesse fazer o pacto. Não. Ele simplesmente, em uma noite, à meia-noite, ele criou coragem e foi até uma encruzilhada, em meio a um canavial. E lá ele evocou Satanás. Chamou por 3 vezes. Esperou e nada. Repetiu, chamou de novo. Nada. Chamou pela 3ª vez, chamou mais 3 vezes e nada. Então ele desistiu, virou as costas e falou, eu vou embora. Passados uns 3 dias disso, ele foi até um barzinho bem conhecido na cidade dele, foi lá com os amigos, estava lá sentado, tomando uma cervejinha e tal, quando para bem em frente a mesa deles, que era virada para a rua, para bem em frente um sedã de luxo. E desse carrão desceu um homem aparentando ter uns 30 anos de idade, mais ou menos, muito bonito, muito elegante, vestido com uma roupa que diz que parecia daqueles gangsters, sabe? Aqueles filmes de gangster do Al Capone. O homem tinha cabelos loiros, olhos azuis e era muito educado. Esse homem sentou-se naquele barzinho ao lado dele e dos amigos e ficou bebendo uísque ali a noite toda, até eles irem embora. Ele trabalhava de ajudante geral em uma fábrica de baterias. E no outro dia cedo, logo que ele chegou no trabalho dele, o mesmo homem da noite anterior do barzinho adentrou o setor onde ele estava trabalhando e foi andando em direção a ele. Ele disse que o olhar daquele homem era tão penetrante que ele ficou quase hipnotizado. Então aquele homem bonito chegou bem perto dele e disse, olá Marcos, estamos aqui ouvindo o teu clamor. Ele ficou sem entender nada. Clamor? Que clamor? Nós quem? E para surpresa dele, o homem deu um sorriso, colocou as mãos no ombro dele e sussurrou no ouvido dele. Estaremos às 6 horas esperando por você. E foi embora. Ele trabalhou o resto do dia encafifado com aquilo, pensando, o que aquele homem quer comigo? O que está se passando? Então ele resolveu perguntar para o pessoal que trabalha ali também quem que era aquele homem, o que ele queria. Mas quando ele perguntou para as pessoas, ninguém tinha visto aquele homem ali dentro. E muito menos sabiam do que ele estava falando. Foi daí que caiu a ficha. E ele lembrou do pacto. Será? Será que aquele homem seria o demônio que ele evocou? Ele saía do trabalho sempre às 15:45 da tarde. E no caminho até o ponto de ônibus, o mesmo sedã, aquele carro de luxo, parou ao lado dele.
abriu a porta de trás e quando ele olhou dentro do carro, aquele mesmo homem ali, novamente. Ninguém conhecia esse homem, ninguém nunca tinha visto esse homem em lugar nenhum, mas ele estava lá. Rapidamente ele olhou no relógio e marcava exatamente 6 horas da tarde, o horário que ele tinha combinado. Ele diz aqui que explicar o sentimento que ele estava ali sentindo na hora não tem como, porque nem ele acreditava que aquele sujeito poderia ser o demônio. Era uma mistura de medo, dúvida e curiosidade. Mas como que seduzido pelo convite, ele resolveu entrar no carro. Já dentro do carro, o silêncio tomou conta do ambiente. Até que o cara resolveu perguntar quem era aquele homem. Quem era ele e o que ele queria? E a resposta foi sinistra. Somos muitos. O que queremos? Queremos que você se junte a nós. Muitos? Como assim? E como poderia eu me juntar a você? E ele respondeu: este corpo é apenas o intermediador entre nós e você, pois somos uma legião. Eu e meus irmãos queremos que você se junte a nós na servidão de nosso querido mestre, Lúcifer. E em troca receberá todas as riquezas e gozará de todos os prazeres da terra enquanto estiver encarnado. Ele ficou completamente anestesiado, porque ele queria sim fazer um pacto em troca de dinheiro. Dinheiro, riqueza, mulheres e... Mas quando ele viu que isso era realmente possível e que ele poderia estar negociando isso com uma legião de demônios, e mais, que na troca aí estava a alma dele, ele estava negociando a alma com uma legião de demônios. Ele confessa que ficou com medo. E esse medo fez perguntar ao homem, que na minha cabeça só vem Christian Grey. Então ele perguntou para o homem: e Deus? Porque, obviamente, se você existe, Deus também existe. E como que eu vou ficar perante a ele se eu der a minha alma a você? Quando eu morrer, vou realmente para o inferno, queimar eternamente? E o homem respondeu a ele dando uma enorme risada, como se estivesse achando graça da ignorância do garoto. Parecia mais que ele tinha feito uma piada. Então o homem respondeu o seguinte: Marcos, a que Deus você se refere? Ao grande rival de nosso amado mestre Lúcifer? Fique calmo e relaxe, pois tudo não passa de um grande jogo de xadrez. Lúcifer, o grande arquiteto, somente deseja o bem, a felicidade e o gozo pelo que é bom para os humanos. Seu rival, o outro Deus, é que é mau. Utiliza de tragédias e misérias para conseguir seguidores. Foi capaz de mutilar o próprio filho só para angariar fiéis. E quanto ao fogo eterno e o inferno, não passa de mais uma tática que ele usa para amedrontar seus rivais e inimigos. Então, sem palavras, ele olhou mais uma vez para o homem e disse: o que quer que eu faça? Então o homem somente olhou para o rapaz e entregou para ele uma pasta preta, daquelas de executivo, sabe? Com adornos dourados. E disse que era para ele aproveitar aquela semana. Mas pediu que abrisse a pasta somente quando chegasse em casa. E assim como o homem havia mandado, ele fez. Desceu do carro, com a pasta nas mãos, doido para chegar em casa, morrendo de curiosidade. Chegou em casa, mal entrou, já foi abrir a pasta. E para surpresa dele, a pasta estava completamente lotada de dinheiro. E havia junto um envelope grande. E dentro dele um papel grosso, meio texturizado, de cor amarronzada. E tinha um cheiro ruim, um cheiro de carne estragada. Mas não era um cheiro forte, era um cheiro sutil, só chegando bem perto assim que você sentia. Na época, para comparar o valor que ele ganhou naquela época ao dinheiro de hoje, naquela pasta tinha equivalente a uns 500 mil reais. Ah, rapaz, o cara tinha 19 anos, o que ele fez? Jogou aquele envelope de lado, deixou lá guardado, catou o dinheiro e foi pra balada. Ele foi pra balada. Turn down for what? Aquela noite ele era patrão, tava cheio de grana e se sentindo o máximo. Saiu com os amigos, beberam, dançaram, mais tarde foram pra uma boate, fecharam a casa. A orgia rolou solta, sexo, bebidas e muita mulherada passaram a noite na gandaia. Ê, putada!
Passado alguns dias, ele já estava de carro novo, de casa nova, vivendo uma vida de luxo e imaginando que ele já tinha feito o pacto com o diabo, só esperando o que mais que o diabo ia dar de bom ali para ele. Mas para surpresa dele, o pacto ainda não tinha sido consumado. Então naquele dia, por volta da meia-noite, ele estava deitado, assistindo TV com as luzes apagadas, quando de repente ele viu uma pessoa em pé. Era uma mulher. Estava parada, bem na porta do quarto dele. E só dava para ver a silhueta dela devido à luminosidade da TV. Ele falou que o susto foi tão grande quando ele viu essa mulher que ele quase teve uma parada cardíaca. Ele estava tremendo de medo, porque afinal ele foi pego de surpresa por uma pessoa que apareceu ali do nada no quarto dele, como se fosse um fantasma. Então ele criou coragem, acendeu a luz e olhou para a mulher, que por sinal era linda. Linda, sorridente e muito sexy. Mais calmo, daí ele perguntou quem era ela. Homem é foda, né? Só por uma mulher bonita lá que pode ser até aparição do demônio. Ele já, oi, e aí, como vai? Tudo bem? E ele perguntou, quem é você? E ela respondeu com uma voz suave, muito atraente. Sou administradora do seu contrato, mas pode me chamar de Empusa. Ele estranhou o nome, mas não perguntou nada. Afinal, ela era linda, bonita e sexy, né? Então ela pediu para que ele pegasse aquele envelope, aquele papel que tinha cheiro ruim, que estava junto na pasta com o dinheiro. E ele não pensou duas vezes, já foi lá, catou papel e entregou para ela. Ela catou aquele envelope, aquele papel e colocou em cima do criado mudo, do lado da cama dele, e foi se aproximando dele. Ela era alta, de pele bem branca e cabelos bem lisos e bem escuros, cabelo preto, olhos também pretos e uma cintura de dar água na boca. Era muitíssimo cheirosa, pernas bem torneadas e rígidas. E vestia um vestido de gala, um vestido de festa chique, longo, vermelho, com detalhes brilhantes. Ela se aproximou dele e começou a beijá-lo. Ele quase que hipnotizado e seduzido por um desejo que ele não sabe explicar. E ao mesmo tempo com um pouco de medo. Afinal, essa mulher apareceu do nada no quarto dele. Ele se entregou a ela e se deixou seduzir. E disse que fizeram coisas que ele nem imaginava que era possível se fazer na cama. Experimentou sensações indescritíveis. E aquela noite experimentou o mais extraordinário sexo e o mais extraordinário orgasmo da vida dele. Kama Sutra rolou solta aquela noite. Eles passaram a noite juntos e no dia seguinte, bem cedo, lá pelas 6 da manhã, ele escutou o interfone tocar e levantou para ver o que era. E a moça já estava em pé, toda pronta e linda. Mas o curioso e interessante é que eram roupas totalmente diferentes da que ela tinha vindo na noite anterior. E, curioso, mas sem perguntar nada, ele olhou em volta para ver onde que estava o vestido de gala vermelho e não encontrou o vestido em lugar nenhum. E da onde que ela trouxe aquela outra roupa que ela estava vestindo, enfim. Nisso ela olhou para ele e falou, você não vai atender a porta? Então ele foi para a porta para ver quem que estava tocando o interfone àquela hora da manhã, o que queria com ele. Quando ele abriu a porta, um homem de quase uns 2 metros de altura e aparentando ter por volta de uns 20 anos de idade, muito bem vestido, logo foi entrando, assim com tudo, na casa dele. E já foi sentando no sofá. Ele conta que era tanta informação pro cérebro dele que ele nem perguntava, nem questionava mais nada, ele só ia esperando acontecer. E lá do quarto veio a jovem Empusa em direção a ele. Pegou a mão direita dele e começou a chupar o seu indicador. Ele disse que era bem excitante, até que ele olhou para baixo e viu que os pés dela estavam diferentes. Pareciam que eram feitos de ouro e tinham o formato de pés de cavalo ou de égua. Ele tomou um susto, mas não teve tempo de se afastar, porque nesse momento ela mordeu o dedo dele, fazendo um corte profundo e saindo muito sangue. Os dentes dela também tinham se transformado. Naquele momento, os dentes eram como os de tubarões. Bonito, né? Então o sangue começou a sair e ela pegou o sangue e riscou no peito dele do lado esquerdo. Ele ainda estava sem camisa, estava só de short. E ela fez um sinal, como uma cruz de ponta cabeça, no peito dele, com o próprio sangue dele. Nesse momento, aquele homem que estava sentado no sofá da casa dele se levantou, catou aquele papel com cheiro estranho
levou até ele e pediu para que ele escrevesse com o próprio sangue algumas palavras. Eu, Marcos, fulano de tal, me entrego a Lúcifer e por aí vai. Porque eu não vou falar aqui saudações a ele não. Enfim, ele encheu a bola de Satanás e recusou a Deus. E com essas palavras ele se vendeu a Lúcifer. Diz que no começo ele deu uma titubeada em escrever essas coisas, mas ele falou, puta, não vou mais conseguir viver sem o luxo, sem as mulheres, sem um carrão, sem essas coisas, sem todo o conforto, então ele cedeu à tentação. Feito isso, ele sentiu no peito aquela hora que aquele era o derradeiro momento onde ele tinha feito e consumado o pacto com o diabo. Assim que aquele homem saiu pela porta, ele começou a olhar em volta procurando a jovem Empulsa, que tinha passado a noite toda com ele, mas a mulher sumiu no ar, assim, não tinha mais vestígio de nada ali. Desapareceu como se tivesse evaporado. Foi então que ele começou a sentir o corpo dele voltar a si e percebeu naquele momento que aquele homem que estava ali na casa dele era o próprio Satanás. Passaram-se os dias e a vida dele começou a cair na rotina. Até que um dia, passado mais ou menos uns 40 dias do pacto, ele recebeu o telefonema de uma multinacional convocando ele para uma reunião. Na verdade, para uma entrevista. Pelo telefone, eles deixaram bem claro que era do interesse dele e que ele deveria comparecer, pois se tratava de um acordo que ele tinha feito recentemente e era imprescindível que ele fosse. Claro que ele ligou os fatos e foi até lá para saber do que se tratava isso. Quando ele chegou a tal empresa, logo ele foi recebido, e muito bem recebido, pela recepcionista, que levou ele até a sala de reuniões, onde havia uma mesa arredondada, assim, ovalada, na verdade, uma mesa enorme. Tinha umas 20 cadeiras em volta daquela mesa e em cada uma tinha um homem sentado. Só uma estava desocupada, que estava reservada para ele. E todos aqueles homens se dirigiam ao rapaz pelo nome dele, como se conhecessem há muitos anos, sendo que ele nunca tinha visto nenhum daqueles homens nunca na vida. Agora prestem atenção, porque talvez isso seja revelador. Então o homem que estava sentado na base da mesa se levantou e disse: Marcos, sente-se. Agora você faz parte da família. E nesta família, cuidamos uns dos outros. Ele se sentou e logo lhe perguntou, o que se tratava, do que se tratava tudo aquilo, o que estava acontecendo, Para variar, ele estava perdido na situação. Então ele foi informado, através de uma longa conversa, que aquela multinacional era como um hobby para eles. Era, vamos dizer, uma fachada para eles poderem se reunir quando eles quisessem. Ele diz que essa multinacional talvez seja uma das maiores empresas do mundo, a qual o homem se referia, na qual ele estava dentro agora. E ele estava lá, no meio, perdido, totalmente leigo, totalmente fora daquele mundo. O que ele estava fazendo lá? Em meio a inúmeras informações de um mundo que ele nem imaginava que existia. Todos eram muito educados e já entregaram para ele um cartão de conta corrente. E o cartão já estava no nome dele. Junto com o cartão mostraram um extrato, contendo informações de que na conta dele havia 5 milhões de reais. Estavam ali depositados em nome dele. Meio sem entender, ele perguntou: esse dinheiro é o pagamento por eu ter feito o pacto alguns dias atrás? Então todos olharam para ele com ternura e disseram que sim. E que era apenas o começo. Naquele mesmo dia ele ganhou um cargo na diretoria daquela empresa e foi indicado a participar de uma loja maçônica. Nos dias decorrentes, ele foi sendo apresentado a políticos importantes, a empresários famosos, participou de festas da alta sociedade e conheceu vários artistas que também tinham feito pacto, como ele. Tinha um salário de dar inveja, comprou uma bela casa, comprou um belo carro e tinha condições para ostentar o que ele quisesse. O luxo fazia parte dele e ele fazia parte do luxo. E devido ao luxo, ele acabou conhecendo uma atriz muito famosa, bem conhecida. Não, ele não fala aqui quem é, eu também fiquei morrendo de curiosidade. E ele começou a sair e se relacionar com essa atriz e posteriormente começou a namorar com ela.
Mesmo escondido e não divulgando para a mídia que eles estavam namorando, um dia ele foi levado a uma festa em Londres. E lá em Londres eles foram a um local ermo, bem distante da cidade, numa mansão que parecia ser daquele estilo, parecia ser medieval, sabe? Uma mansão no estilo medieval. Isso me lembrou o Clube Hellfire. Chegando lá, eles tinham que colocar máscaras pretas no rosto e tirar toda a roupa, para então adentrar um corredor que levava a um salão subterrâneo. E eles nunca comentavam o que acontecia em suas reuniões ou em suas festas quando eles estavam fora. E ele, é óbvio, estava muito curioso com o que ia acontecer ali, o que estava acontecendo, e resolveu entrar no jogo. Quando ele adentrou esse salão, ele percebeu um ambiente muito luxuoso e muito agradável. No centro desse salão tinha uma cama redonda, e em cima dessa cama tinha uma mulher em pé, coberta com um pano preto da cintura para cima. Então você só via essa mulher nua, do umbigo para baixo, em pé, sobre uma cama redonda no meio daquele salão. Na altura da cabeça dela tinha um ferro que prendia os braços dela. Ela estava presa pelos braços nesse ferro, que também prendia o tal do lençol negro que cobria ela até o umbigo. Tudo isso ocorria sob uma luz vermelha, como aquelas de motel, tipo luz de zona. Aliás, toda a iluminação do local era avermelhada. E no rosto ela tinha uma máscara que escondia suas feições. Em volta dessa cama tinha 5 homens, malhados, bombados e pelados, e prontos para o abate, se é que me entendem. E logo que eles perceberam que o rapaz que nos conta esse relato, logo que eles perceberam que ele entrou no recinto, eles começaram a ter relações com aquela mulher. Ele ficou olhando tudo aquilo e foi convidado a participar. Ele ficou envergonhado, mas ao mesmo tempo muito excitado, e resolveu participar. Entrou na brincadeira. Todos aqueles homens penetraram aquela mulher. E quando chegou a vez dele, eles retiraram o lençol da moça e soltaram seus braços. E ele ficou chocado com a revelação. Aquela linda e sexy mulher sobre aquela cama era a atriz com quem ele estava namorando. Ele ficou sem reação. Então essa moça veio, deu um beijo nele e sussurrou no ouvido dele: "Não é só você que tem segredinhos." Acontece que aquilo virou uma putaria só, uma orgia, um comendo o outro e dando pro outro, e um por cima, um por baixo, um do lado, um na orelha, um na boca, um no nariz, e um na... do jeito que o diabo gosta, se me permitem o trocadilho. A putaria rolou a noite inteira ali. Ele diz que está contando todos esses detalhes, tudo isso, que é para vocês entenderem como eles controlam as pessoas e o mundo. É claro que o namoro terminou depois disso. Ela era um pouco promíscua demais. Mas ele não tinha motivos para reclamar, estava levando uma vida boa, tinha de tudo, tudo que ele queria ele tinha. Uma vida regada a sexo, luxo e poder. E quando ele diz poder, significa ter realmente condições e o poder realmente de dar opiniões e interferir em decisões importantes, tanto em questões políticas quanto financeiras do nosso país, cujas consequências eram refletidas severamente na sociedade brasileira. Ele tinha acesso a deputados, senadores e até mesmo a presidentes na época. Mais tarde, já com 22 anos, é novo ainda, hein? Já cansado das orgias e da solidão causada pela futilidade das pessoas que só pensam em dinheiro, ele acabou conhecendo uma moça, uma garota de família cheia de princípios. Era diferente das pessoas que faziam parte do círculo de amizade dele. Ele se apaixonou por essa moça, ele se casou com essa moça e teve 2 filhos com ela. Mas ele vivia uma vida dupla, porque ela era uma moça bem religiosa e ele era um satanista. Ele escondia dela essa vida que ele levava. A moça nem imaginava que ele pudesse ser o que ele realmente era. Ele conheceu essa moça aos 22 anos, eles namoraram durante 7 anos. Quando ele tinha 29 anos, se casaram. Ela sempre quis ser mãe, mas não conseguia. Só depois de 11 anos de casamento, ela conseguiu engravidar do primeiro filho. E 2 anos depois, engravidou do segundo.
Quando o segundo filho dele completou 2 anos, ele recebeu uma visita de um dos líderes da organização a qual ele fazia parte. E esse homem lhe trazia uma notícia derradeira e macabra. Ele lhe informou que deveria sacrificar o próprio filho em honra e adoração ao diabo, pois ele deveria provar o amor ao seu grande mestre Lúcifer. Do contrário, sofreria graves consequências. Nesse momento ele reparou e percebeu quem ele era e quão maléficas e terríveis eram as pessoas com quem ele tinha se envolvido. Agora que ele percebeu! Ele já havia participado de rituais satânicos, mas nunca envolvendo uma criança. E pior ainda, o filho dele. Sob pressão psicológica, mas resistindo porque aquelas 2 crianças mudaram alguma coisa dentro dele assim que nasceram, ele não podia fazer nada com as crianças, com os filhos dele. Então ele tomou a decisão de dar tudo para a esposa. E ela reagiu da pior forma possível. Mas, como era muito religiosa e caridosa, ela não o deixou, ela não se separou dele. Pelo contrário, ela disse que se ele se arrependesse de coração, ele estaria livre daquilo tudo, daquele pacto. Ele não pensou 2 vezes, ele quebrou aquele pacto com o demônio, deixou toda a vida de pecado para trás e começou a seguir uma vida reta. E começou a frequentar a igreja que a esposa dele frequentava. Com 3 semanas que ele estava indo na igreja, ele começou a fazer caridade com o dinheiro que ele havia ganhado de forma diabólica. E imaginou que ele estaria seguro ali, pelo menos foi o que ele sentiu. Até receber a notícia de que a esposa dele havia sido sequestrada. Passaram-se dias e nenhuma notícia da esposa dele. Até que 2 semanas depois, chegou a terrível notícia. Haviam encontrado o corpo dela e, segundo informações da perícia, eles a esquartejaram e usaram em um ritual satânico. Rituais os quais ele já havia participado anteriormente. Ele sentiu na pele a dor que ele mesmo causara a outras famílias anteriormente. E com muito medo de que alguma coisa acontecesse com os filhos dele agora, ele procurou ajuda em várias igrejas. Mas nada. A partir desse momento ele começou a receber visitas diárias de demônios na casa dele. Os demônios vinham em formas de sombras negras que gelavam até a alma. E ele mal tinha se recuperado da morte da esposa quando os 2 filhos dele adoeceram. E ele precisou levá-los ao médico. E no caminho até o médico, um acidente de carro ceifou a vida dos 2 filhos dele e o deixou paralisado da cintura para baixo. Ele quebrou a coluna e isso fez com que ele perdesse os movimentos das pernas e parasse em uma cadeira de rodas. Hoje ele vive em uma cadeira de rodas, sofre pela perda da amada esposa e se culpa muito pela morte dos filhos. Ele ainda é atormentado diariamente pela presença de demônios que o fazem desejar a morte como alívio de tanta dor. Ele perdeu todo o dinheiro que tinha e é cobrado por sussurros em seus ouvidos, sussurros demoníacos que dizem: você teve tudo o que prometemos, dinheiro, luxúria, poder, agora estamos cobrando a nossa parte e aguardando o dia em que viremos buscar você. Crê em Deus Padre. E terminou o relato. E agora, pessoal? Esse moço nos procurou apenas para contar isso. Ele queria, de certa forma, desabafar, compartilhar essa história com várias pessoas de uma forma anônima para dizer que não vale a pena. Não vale a pena. Então, ou esse cara tem uma imaginação muito boa para criar contos e pode escrever um livro, se isso for mentira, mas e se isso for verdade? Ele disse que é. Ele não quis dar nome, ele não quis revelar nada. Inclusive, ele criou um e-mail só para mandar esse relato, porque ele não quer ser identificado de forma nenhuma, por motivos óbvios. Porque ele diz aqui o envolvimento da nossa política brasileira com o satanismo. De atores, atrizes, empresários. Gente, enquanto eu li esse relato, eu vi o filme de olhos bem fechados na minha mente. Que inclusive é um filme que conta muita coisa, né, que pode ser verdade.
Até que depois desse filme, até acho que antes da estreia dele, ou de ganhar um prêmio, de um lançamento, não sei o que, dias depois de terminar o filme, o Stanley Kubrick morreu de forma inesperada. Será que ele falou demais no filme? Fica uma dica aí, se vocês não assistiram, assistam o filme de olhos bem fechados e vocês vão saber do que eu tô falando. Outra dica é ler a respeito do Clube Hellfire, em Londres. E sempre que eu vejo esse personagem aí do diabo no relato desse cara, eu vejo Christian Grey, dos 50 Tons de Cinza, sem mesmo nunca ter lido o livro e nem visto o filme. A questão é que eu não duvido de nada disso, Ana Paula, né? Acredita em muita coisa rola por aí. E vocês acreditam? Vocês querem fazer algum pacto em troca de dinheiro e de tudo mais? Acontece o seguinte, é uma briga entre Deus e o diabo. O diabo é a favor, ele é o senhor deste mundo, o senhor do mundo e o pai da mentira. Ele vai te contar 10 verdades para que você acredite em uma mentira. Ele defende as coisas carnais, as coisas, os prazeres humanos e baixos, enquanto Deus defende o espírito, a evolução espiritual e deixa pra lá a carne, entendeu? Não pode, os dois não podem estar. Se você tem muita carne, você tem pouco espírito. Se você tem muito espírito, você precisa ter pouca carne. A maioria das pessoas vive num equilíbrio aí. Dá pra levar, entendeu? Mas tem gente que prefere muita carne e gente que prefere muito espírito. E aí que acontece de pessoas serem vegetarianas, não se entregar à gula, à comida, pessoas que se entregam ao celibato, ou seja, como os padres, eles abdicam do sexo, dessa coisa carnal, porque eles querem evolução espiritual. E não só no catolicismo, outras religiões, outros credos aí se privam de sexo, de comida, sei lá das quantas e não sei o que, das coisas de vaidade, né? Os monges raspam a cabeça, um pano cobrindo o corpo, tudo para evolução espiritual, é o que te aproxima do alto de Deus. E tudo que é sexo com 5 nego e cabrito e cachorro e não sei o que, e muito dinheiro, luxúria, se vê que tudo gira em torno do sexo, quando é pro lance do coisa ruim. Aí tem o lance da indústria da música, que também sexualiza tudo quanto é música, até letra que não tem nada a ver com sexo, o clipe tem a ver, né? Illuminati, aí é muita coisa pra falar. Sei que depois de tudo isso, eu ainda tenho uma dica de livro pra vocês. E a dica de livro de hoje não poderia ser outra. A Bíblia Sagrada. Você nem precisa entrar na loja para comprar, provavelmente você tem uma na sua casa. Então, ó, tem vários livros aqui dentro, tá? Dica de leitura, Salmo 91 e por aí vai. E se vocês gostaram desse relato, deixa o seu joinha, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, segue a gente no Instagram, no Snapchat, ajuda a gente no Patreon se tem condições e gosta do nosso trabalho. Se quiser enviar alguma coisa pra gente, o endereço tá aí embaixo da caixa postal e deixa o seu comentário. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Pacto com o Diabo. Chamou? Compenetrado no assunto sério, falando diabo.